Na tela aqui com você, mais uma questãozinha sobre direção defensiva. Presta atenção, eu sempre marco aqui, ao iniciar a correção da questão, qual é a matéria que aquela questão diz respeito. Por que eu digo isso? Isso é importante, você precisa de olhar isso na prova. Porque às vezes, aquela questão, se ela for da matéria de normas de circulação, a gente precisa de observar o que está na lei, na regra. Agora, se ela está na matéria de direção defensiva, muitas vezes a gente vai precisar de abrir mão da lei, da norma, quando a prioridade for a segurança, a preservação da vida. E a direção defensiva ela faz muito isso. Então, sempre que eu vou começar a correção de uma questão, eu marco aqui, ó, isso aqui é sobre qual matéria. Você precisa de ficar ligado nisso também, lá na hora da prova. E lá eles especificam, tá? Direção defensiva, primeiro socorro, especificam o assunto daquela questão. Essa aqui é de direção defensiva, ó. Com relação ao tempo de parada, e essa parada aqui não é aquela parada para embarque e desembarque de passageiros. Se fosse, estaria relacionada à parada voltada para a norma de circulação. Aqui não, aqui é a parada dentro do conceito de direção defensiva. Está vendo por que é importante a gente observar qual é o tema dessa pergunta? Viu? Tem a parada e o estacionamento lá da norma, mas aqui não está falando de parada da norma, está falando de outro tipo de parada, você já vai entender. Com relação ao tempo de parada, é correto afirmar que é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto até a reação do condutor. Ah, agora você já começou a lembrar que lá na aula você viu o lance assim, não viu? Como é que funciona isso? Vou tentar desenhar aqui embaixo, ó. Nesse ponto aqui, ó, o motorista viu o perigo. Então, no momento que ele vê, ele demora alguns segundos para poder reagir. Até aqui, ó, foi o tempo que o veículo percorreu para ele reagir. O que é reagir? Tirar o pé do acelerador e pisar no freio. Pisou no freio nesse momento aqui. O veículo para imediatamente? Não, ele ainda percorre alguns metros até parar. Então aqui vai ser a parada dele. E aí a gente precisa entender esses conceitos, porque na prova eles perguntam essa bagaceira. O tempo de reação é do momento que você vê até reagir. Então, ó, daqui até aqui, ó, esse tempo aqui, ó, é o tempo de reação. Então, veja aqui, é o tempo que o veículo percorre desde que o perigo é visto, ó, viu o perigo, até a reação. Do momento que eu vejo até reagir, ó, vi até reagir, chama-se tempo de reação. E a questão que está pedindo o tempo de parada e não o tempo de reação. Então, já eliminei a letra A. Bora para B, ó. É o tempo que o condutor em estado normal gasta para reagir. De novo, reagir é tempo de reação. Viu? Reagiu. Isso aqui é tempo de reação. É o tempo dele viu o perigo, tirou o pé do acelerador, pisou no freio. Isso aqui não é tempo de parada. Já eliminei. É o tempo gasto desde que o condutor percebe, quer dizer, o momento que ele viu o perigo, até a parada total do veículo. Ó, do momento que ele viu até a parada total que está aqui, isso tudo aqui é o tempo de parada. Aí sim, isso aqui é o tempo de parada. É o que eu estou procurando. Essa é a resposta. Letra C. E aqui ainda tem uma última. Ó, é o tempo gasto depois de acionado o freio. Onde é que a gente pisa no freio? No momento que eu reagi, não foi? Aqui eu piso no freio, ó, aqui. Até a imobilização total do veículo. Daqui até aqui, chama-se tempo de frenagem. Frenagem. Viu? Então, do momento que viu até reagir, chama-se tempo de reação. Do momento que reagiu até a parada, chama-se tempo de frenagem. E quando eu somo tudo, do momento que viu até a parada, aí chama-se tempo total de parada, que é o que está na letra C. Ficou confuso? Assiste 2, 3 vezes essa questão, porque isso pergunta direto em prova, hein? Mais um aí de direção defensiva, assinale a incorreta. O ato de dirigir é sempre dinâmico, onde as situações modificam-se constantemente. Esse sempre é uma casca de banana. Quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E se ela for errada, ela vai ser a resposta, porque eu estou procurando a incorreta, não é? Só que 90% não é 100%. Então fique ligado nisso. Apesar dessa dica da casca de banana te ajudar em 9 de cada 10 vezes que você aplica, vai ter aquela uma vez que não vai funcionar. E nesse caso aqui não funcionou, tá? Porque o ato de dirigir é dinâmico. O que é dinâmico? Muda. Muda. Não é sempre igual.
Você vai pegar o seu carro agora, vai sair da garagem da sua casa e vai até o seu trabalho, você vai encontrar situações no trânsito. Um pedestre, um ciclista, motociclistas, carros, caminhões, semáforo aberto, semáforo fechado, trânsito congestionado, trânsito livre, chuva, sol. Amanhã já vai ser diferente. O percurso é o mesmo, mas o que acontece no percurso muda. Então ele é dinâmico, por isso que ele fala que modificam-se e modificam-se mesmo. O ato de dirigir é dinâmico, ele muda. Isso aqui é verdade. Eu estou procurando a incorreta, essa não pode ser a resposta. Letra B. Automatismos são reflexos adquiridos na prática da direção veicular. Isso, quando a gente está dirigindo, a gente desenvolve ele reflexo. O que é reflexo? São coisas que a gente faz sem perceber. Né? Reflexo mesmo. A mãozinha já vai, faz, o pezinho já vai, faz. Tem automatismos que são corretos, tem outros que são incorretos, por isso que é bom a gente se policiar. Na autoescola o instrutor ensina, isso é incorreto, vamos abandonar isso. Opa, esse aqui é correto, vamos praticar mais esse. Porque quando você pratica o correto, aquilo vira um reflexo, fica automático e você passa a fazer certo sem perceber. Automaticamente, ou ao contrário disso, né? Se você relaxa e começa a fazer coisas incorretas, com o tempo aquilo vira reflexo, habitua e você faz sem perceber o incorreto. Isso aqui é verdade, tá? São reflexos adquiridos na prática da direção. Na letra C, automatismos são gestos e ações efetuados pelo condutor de forma inconsciente, exatamente inconsciente, sem perceber. De tanto ele fazer, virou um reflexo, aquilo é automático, ele faz sem perceber. E isso também é verdade. Lembre-se que eu estou procurando a incorreta, hein? Letra D, a força centrípeta tende a jogar o veículo para fora da curva. Aí tem gente que fica em dúvida. Vamos lá. Nós temos dois tipos de força, a centrípeta e a centrífuga. Vou escrever a outra aqui, ó. Centrífuga. Eu peço para você prestar atenção no finalzinho. Aqui é peta, de chupeta. Centrípeta. Aqui é centrífuga, fuga. Fuga é fugir. Fugir é para fora, ninguém foge para dentro. Então, o fuga é que joga para fora. O peta joga para dentro. Ok? Então, lembre-se, aqui está falando que o centrípeta joga para fora. Mentira, o professor falou que o que joga para fora é o fuga. Aqui, ó, o fuga, de fugir. Então, eu já descobri que aqui não é a verdadeira, eu estou procurando a incorreta. Essa é a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão. A colisão frontal, aquela que bate frente com frente, é considerada a mais perigosa porque as velocidades dos veículos envolvidos se somam. É verdade. Se o veículo que está indo aqui para lá está a 80 km por hora e o que está vindo de lá para cá também está a 80, a colisão aqui vai ser de 160 km por hora. A pancada é forte. Imagina uma pancada a 160 por hora. E aqui ainda fala, e o risco de óbito, ou seja, a pessoa perder a vida, aumenta consideravelmente. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. O que está nessa letra A aqui é verdade. Vamos ver a letra B. As velocidades dos veículos envolvidos se neutralizam. Então quer dizer que se o daqui está a 80 e o daqui também está a 80, o impacto aqui vai ser de 0 km por hora, porque vai neutralizar? Lógico que não, né, gente? Isso aqui não faz sentido. Sempre envolve veículos de grande porte. Olha, uma colisão pode envolver veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta, mas sempre é casca de banana, né? Ou tem casca de banana, é 90% de chance de ser errada. Acontece o fenômeno chamado efeito chicote. Efeito chicote é quando alguém bate na traseira do seu carro e não frontal, né? Que é frente com frente. Efeito chicote é quando bate na traseira. Então vou até escrever isso aqui, que é para você não esquecer. Então não é também, tá fora. E aí, cara, aqui dá para aplicar aquele macete das irmãs brigonas, né? Irmãs por quê? Porque são duas alternativas muito parecidas, ó. Vamos ler, ó. As velocidades dos veículos envolvidos se somam e o risco de óbito aumenta consideravelmente. As velocidades dos veículos se neutralizam e o risco de óbito reduz consideravelmente. Então aqui fala que somam, aqui fala que neutralizam. Aqui fala que aumenta, aqui fala que reduz. Mas, de um modo geral, elas são muito parecidas, por isso que eu chamo elas de irmãs. São irmãs. Quando você perceber duas alternativas muito parecidas, a resposta tem que ser uma das duas. Então, automaticamente, sabendo disso, você já ia eliminar a letra C e a letra D. Já ia eliminar.
Porque você sabe que tem duas irmãs brigonas aqui, ó. Por que brigonas? Porque apesar de muito parecidas, apesar de irmãs, uma fala uma coisa e a outra desmente. Aqui fala que soma as velocidades, aqui fala que neutraliza. Aqui fala que aumenta o risco de morte, aqui fala que reduz o nível de morte. Aí você já sabe, entre as duas, se precisar de chutar, você vai naquela que tem mais lógica. Nesse caso aqui, a letra A é a resposta, né? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um de direção defensiva. Quanto à regra dos 2 segundos, podemos afirmar... Gente, você estudou isso em direção defensiva. Regra dos 2 segundos é quando o veículo da frente passa por um determinado obstáculo, por exemplo, um quebra-mola, uma árvore, uma placa. Você conta 2 segundos para depois passar por esse obstáculo também. Porque em movimento ali, isso representa uma distância em tempo suficiente para você reagir, pisar no freio e não colidir na traseira dele, tá? Então, essa regra dos 2 segundos, você estudou isso na parte de direção defensiva. Então, nós podemos afirmar o quê? É a distância mínima de segurança em relação ao veículo da frente. Ok, isso é o mínimo. Não pode ser menos do que isso. Isso é verdade. É uma distância adequada para ser mantida em relação ao veículo da frente. Sim, adequada. Ela é recomendável, é adequada. Isso é verdade. Deve ser aplicada considerando as condições adversas. O que é condições adversas? Se está chovendo, se está escuro, se tem ofuscamento pela luz do sol ou de outros veículos jogando farol no seu olho, a intensidade do trânsito, se tem muito pedestre, ciclista, criança naquela área. Então, essas condições adversas devem ser consideradas. E a direção defensiva ainda fala que quando tiver condições adversas, você tem que dobrar esses 2 segundos, não é? Então, isso tudo aqui é verdade. Se A é verdade, B é verdade, C é verdade, todas as respostas estão corretas, essa é a resposta. Lembrando que quando tem esse todas aqui, eu já falei isso outras vezes, é um macete, tá? É 80% de chance desta ser a resposta. Ou seja, de cada 10 vezes que aparecesse todas aqui, 8 a resposta vai ser essa. Só 2 que não vai ser. O Detran vai colocar ali como pegadinha. Beleza? Aqui no caso, o macete dos 80% funcionou, D de dada a resposta. Direção defensiva. O sinistro, quer dizer, o acidente, é considerado evitável quando... Evitável assim, dava para evitar. Estou analisando aqui. E eu percebi que dava para fazer algo mais. O cara não fez tudo que ele podia. Então, ele é evitável quando o condutor não fez tudo que podia. Dava para ter feito algo mais. Ok? Guardou isso? Então, bora lá. Letra A. O condutor deixou de fazer tudo que poderia para evitá-lo. Pronto, já está logo na letra A. Acabei de falar, ele deixou de fazer tudo que ele poderia. Podia ter feito algo mais aqui, não fez. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver as outras. É considerado evitável quando o veículo colide, mesmo estando em velocidade reduzida. Quer dizer, estava devagar, mesmo assim colidiu. Mas aí não é evitável. Por quê? Porque alguém pode vir colidir em você. Você estava devagar, com cuidado, com isso, mas o outro. Né? Então aqui não. O condutor fez tudo que podia para evitá-lo. Aqui fala que ele deixou de fazer tudo que podia. Aqui fala que ele fez tudo que podia. Então aqui nós temos 2 irmãs brigonas. Ó. Irmãs brigonas. Elas são parecidas, porém um fala uma coisa e a outra fala outra. Quando eu encontro 2 alternativas que eu chamo de irmãs brigonas, vou escrever isso aqui, gente. Irmãs brigonas. Guarde isso, direto isso acontece em prova. Identificou 2 irmãs brigonas, você já sabe que a resposta tem que ser uma das 2. Então você vai eliminar as outras 2. Vou eliminar a B e a D, e eu já sei que a resposta tem que ser A ou C. Na letra A diz que ele deixou de fazer tudo que poderia, por isso que ele era evitável o acidente. Na letra C diz que ele fez tudo que podia. Então, nesse caso, seria inevitável. Ele fez tudo que ele podia, mesmo assim o acidente aconteceu. Isso seria inevitável, não evitável. Sacou? Se de tudo você tiver dificuldade em saber se a resposta é uma ou outra, qual das 2 irmãs brigonas está falando a verdade, chuta, que você vai ter 50% de chance de acertar, né? Então, essas irmãs brigonas te dá 50% de chance de acertar no chute. Identifica as 2 irmãs brigonas, elimina as demais alternativas e chuta numa das 2 brigonas. Nesse caso aqui, a gente identificou que a resposta é a letra A, 100% aqui. A atenção difusa, dispersiva, fixa ou dinâmica, que é o que vai encaixar aqui, é inadequada, ou seja, não é adequada. Não é recomendável.
Então, a atenção a alguma coisa é inadequada, pois o condutor se preocupa exclusivamente com um único ponto. Bora ver? Se eu pegar esse difusa e colocar aqui, eu vou dizer, atenção difusa é inadequada, pois o condutor se preocupa exclusivamente com um único ponto. Isso não é verdade. O difusa não cabe aqui, porque o difusa é aquela atenção onde o condutor presta atenção em todos os pontos, todas as direções. Espera aí que minha caneta falhou. Todas as direções. Aí. Difusa, ele está olhando para frente, para os retrovisores laterais, para o retrovisor interno, para ver a retaguarda, ele vê todos os pontos. E aqui está falando que ele preocupa exclusivamente com um único ponto. Então não é, está fora. Dispersiva é o distraído. O distraído, ele na verdade não está prestando atenção em nada. Ele está prestando atenção no celular dele, que está chamando ali no WhatsApp, ou mexendo no som do carro enquanto está dirigindo. Então ele não está preocupado em um único ponto, ele não está preocupado em ponto nenhum. Então esse aqui, ó, nenhum ponto. Ele não está observando nenhum ponto relacionado a dirigir, tá? O difusa, todos os pontos. O dispersivo, nenhum ponto, então está fora. Fixa, atenção fixa, é aquela que o cara olha só numa direção. Essa é que vai encaixar aqui, ó. Fixa. Atenção fixa é inadequada, pois o condutor se preocupa exclusivamente com um único ponto. Isso é muito comum de quem está querendo fazer, por exemplo, uma ultrapassagem. Ele presta muita atenção na contramão, ele fica olhando lá a contramão, ó. A hora que liberou a contramão, ele entra fazendo a ultrapassagem. Só que ele esqueceu de olhar o retrovisor e já tinha um carro vindo de trás dele, ultrapassando ele. E aí ele quase provoca uma colisão lateral ou chega, às vezes, a provocar uma colisão lateral. Viu por que a atenção fixa ela não é legal, ela não é boa? A gente tem que estar com atenção em todos os pontos. Então, a fixa não é legal. E essa atenção dinâmica que nem existe dentro do conceito de direção defensiva. Inventaram aqui para poder encher linguiça, né? Para ter uma quarta alternativa aqui. Letra C, a resposta. Guarde bem esses três tipos de atenção, tá? Difusa, dispersiva e fixa. A difusa, ele está atento em todos os pontos. Essa é a mais adequada. A dispersiva é o distraído, não presta atenção em nenhum ponto. E o fixo é aquele que só olha para um único ponto. Beleza? Direção defensiva. Aplicou a direção defensiva, preventiva, corretiva, evasiva ou agressiva, que vai encaixar aqui, o condutor que, mesmo sem prever uma criança saindo entre os carros, freou evitando o sinistro. Veja bem, ele freou e não deixou com que o acidente acontecesse. Ó, freou evitando o sinistro. Por isso que ele aplicou a direção defensiva. Ele aplicou a direção defensiva. Só que é uma direção defensiva o quê? Preventiva, corretiva, evasiva ou agressiva? Nós aprendemos dentro do conceito de direção defensiva que existe a corretiva e existe a preventiva. A preventiva é aquele onde ele antecipa o risco. E a corretiva é aquele onde ele não antecipa o risco. Ele não estava esperando por aquilo. E aí veja, ó, sem prever que uma criança estava saindo entre os carros. Ele veio tranquilamente, de repente uma criança saiu dentro dos carros, ele pisou no freio rapidamente e não atropelou a criança. Ele aplicou uma direção defensiva, mas não foi preventiva. Ele não previu a situação. Então ela foi corretiva. Corretiva. Ele teve que reagir rápido, com muita habilidade, para corrigir um erro não previsto. Letra B de bola, a resposta aqui. Agora imagine que ele tivesse já esperando que aquela criança fosse atravessar. Ele estava de olho lá na calçada e uma mãe distraída mexendo no celular e a criança solta da mão da criança, da mãe. Então ele pensa que a criança vai atravessar, quer ver? Ó, vai dar um BO ali. Então ele já vai diminuindo a velocidade. Quando a criança atravessa, ele para com tranquilidade, porque ele já estava esperando por aquilo. Essa é a preventiva. Ele previu o risco e já estava esperando por ele. Agora, o que a questão trouxe aqui é, sem prever, não previu, teve que reagir rápido para evitar o acidente. Aí foi a corretiva, de corrigir. Entendeu a diferença agora, né? Direção defensiva. Exige menos habilidade do condutor dirigir utilizando-se da direção. Aí nós temos preventiva e corretiva. Dinâmica e alternativa inventaram para encher linguiça aqui. Nós já sabemos que a direção defensiva ela se divide em preventiva, que é onde o condutor prevê
o risco e, consequentemente, age com antecedência. E esse aqui é onde ele não prevê. E ele agiu com correção. Qual das duas vocês acham que exige maior habilidade dele? Essa aqui exige mais habilidade. E essa aqui de cima exige menos habilidade, porque ele já estava prevendo, ele agiu com antecedência, com tranquilidade. Então, exige menos habilidade do condutor a direção preventiva. Por isso que a direção defensiva recomenda sempre que a gente procure utilizar, aplicar a preventiva, para não sermos surpreendidos e termos que agir de muita habilidade para poder corrigir uma situação não prevista. Letra C é a resposta. Direção defensiva. O condutor que, ao tentar sair numa ladeira, deixa o carro voltar colidindo com o veículo de trás, cometeu um ato de imprudência, negligência, imperícia ou barbeiragem. Tem muita gente que marcaria aí barbeiragem, né? Só que isso aqui não é conceito de direção defensiva, tá? Isso aqui é uma forma vulgar e popular dos outros agentes, né? Chamar quem dirige mal, barbeiro, a barbeiragem. Isso aqui não existe dentro do conceito de direção defensiva, gente. Então já elimina isso. Ele foi, então, imprudente, negligente ou imperito. A imprudência está relacionada a ato perigoso, excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho. A negligência é quando ele ignora condição desfavorável. Por exemplo, o pneu estava careca e ele saiu dirigindo a si mesmo. E a imperícia é quando falta habilidade. Por falta de habilidade, ele acabou esbarrando num outro veículo. Qual das três vocês acham que encaixa melhor aqui? Tentou sair na ladeira, não conseguiu, o carro voltou, colidiu com quem estava atrás. Falta de habilidade. Imperícia é o que vai encaixar aqui, ó. Imperícia. Professor, precisa escrever o imperícia aqui? Não. Eu estou escrevendo só para você entender que é esse termo aqui que vai encaixar aqui. Aí, se você ler de novo, você vai ver que agora bate direitinho. O condutor que, ao tentar sair numa ladeira, deixa o carro voltar, colidindo com o veículo de trás, cometeu um ato de imperícia, ou seja, falta de habilidade, falta de domínio com o veículo. Direção defensiva. Foi imprudente, imperito, negligente ou cuidadoso? Qual delas que vai encaixar aqui? O condutor que, ao perceber que os pneus estavam carecas, decidiu fazer a viagem em velocidade reduzida. Tipo assim, ele chegou, ele tinha uma viagem para fazer, só que de manhã, chegou na garagem, olhou, puxa, os pneus do carro estão bem carecas. Era para eu ter trocado esses pneus. Do jeito que está aqui, não dá para fazer essa viagem. Mas eu vou assim mesmo, eu vou bem devagarinho, em velocidade reduzida, porque aí eu não corro risco, ou pelo menos diminuo muito esses riscos. Esse cara que fez isso, ele foi o quê? Imprudente, imperito, negligente ou cuidadoso? Tem gente marcando aí cuidadoso, né? Ah, foi cuidadoso. Gente, não foi cuidadoso. O cara que ignora uma situação perigosa, que é um pneu careca, ele não foi cuidadoso. Ele até quis compensar dirigindo devagar, mas isso não é cuidado, não. Tá? Então, fora. E aí nós temos imprudência, imperícia ou negligência. O imprudente são atos, né? Atos. Excesso de velocidade, avançou o sinal vermelho, não respeita a sinalização, não respeita o direito dos outros. Os atos que o motorista pratica na direção fazem com que a situação fique perigosa. Não é o caso. Aqui estava dirigindo devagar. Então, o ato dele não estava causando problema. Não era o ato. O dirigir dele estava ok. Estava dirigindo devagar com cuidado. Então, não é. Está fora. Ele foi imperito. Imperito quer dizer faltou habilidade, faltou domínio com o veículo. Foi esse o caso aqui? Não, o problema nem era no dirigir o veículo. O problema era no veículo. E ele ignorou isso. Então, também não. Sobrou a letra C, negligente. E é exatamente, a negligência é quando ele ignora uma condição desfavorável. Se ele ignorou uma condição desfavorável, ele foi negligente. Aqui eu estou falando dos pneus
Mas poderia ser outra. Vamos supor que ele está muito, não dormiu à noite. Perdeu um ente querido, passou a noite no velório. Mesmo assim, de manhã, ele resolveu pegar a direção do veículo para dirigir. Ele foi dirigindo devagar, com cuidado, coisa e tal, mas a condição física dele, estava com muito sono, é uma situação desfavorável. E ele ignorou isso. Então, ele foi negligente. Tá vendo? Ou então está chovendo muito, muitos alagamentos, trânsito congestionado, o risco de acidente aumenta quando está chovendo, e o cara, mesmo assim, resolve fazer uma longa viagem naquele período de chuva mais intensa. Ele ignorou uma condição desfavorável, que era o tempo chuvoso. Então ele foi negligente. Está vendo? Sempre que tem uma condição desfavorável e ele ignora, ele não dá importância para aquilo, ou às vezes até dá, mas tenta compensar aquilo com outra coisa e não vai compensar, ele foi negligente. Então, que ele foi negligente. Letra C, a resposta.